Sejam muito bem-vindos ao canal da Advestor. Eu sou a Gabriela Fornes e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, Sérgio Rotenberg. Se apresenta pra gente, Sérgio. Muito bem, é muito engraçado me apresentar. As pessoas me perguntam assim, Sérgio, você é engenheiro, arquiteto ou o quê? E eu respondo, eu sou o quê? Eu não sou nem engenheiro, nem arquiteto. Mas eu, com 18 anos, eu entrei para a faculdade de arquitetura no Fundão, estudei um ano. No final do ano, eu fiz concurso para a prefeitura. Então, eu não consegui voltar para a faculdade de arquitetura. Eu fiz concurso para fiscal de rendas da prefeitura. Lá foi uma escola para mim. Eu trabalhei 40 anos na prefeitura. Então, eu trabalhei no IPTU, trabalhei no ISS, trabalhei no ITBI. Tive uma oportunidade de aprender muita coisa. Avaliação de imóveis, dei palestra de avaliação imobiliária. No IPTU, eu criei a certidão de quitação fiscal e enfitêutica, conhecida como certidão do IPTU, fui eu que criei, coloquei 500 mil CPFs no cadastro do IPTU e muito trabalho no desenvolvimento de sistemas, que é a minha formação real. Eu sou analista de sistemas, graduado e pós-graduado nessa área e sou linguista. Eu falo 10 idiomas. Eu acho que a coisa que mais me caracteriza é a vontade de aprender, de estudar, etc. E essa minha formação, assim, muito autodidata, me fez passar por uma experiência de construção civil em que eu nunca prestei serviço para ninguém. Eu compro apartamento, reformo e vendo, e tive uma experiência muito grande dentro de obras, dentro das minhas obras. Forjou um pouco o modelo de negócios que eu alcancei hoje e que a gente vai falar mais para frente aqui nessa nossa conversa. Com certeza, um currículo bem extenso aqui do Sérgio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências do retrofit, né, Sérgio? A gente estava conversando aqui, você tem bastante experiência nessa área e eu queria começar perguntando quais são os principais benefícios do retrofit, essa modalidade que está tão em alta agora aqui no Rio de Janeiro. Falar de retrofit, a gente fala não apenas de arquitetura, né? A gente fala de uma questão comercial também. E eu me lembro de um amigo francês que morou no Brasil, isso na década de 80, e ele me falava assim, Sérgio, sabe o que é? O mais importante de tudo na economia é a compra coletiva. Então ele me falou de compra coletiva antes de existir internet, antes de existir peixe urbano, antes de existir esses sites que você, na verdade, comprava coletivamente uma oferta. E quando eu penso em retrofit, eu estou falando de melhorias condominiais. Eu estou falando não apenas do retrofit de uma unidade, de um apartamento, pode ser, mas o conceito de retrofit está mais ligado à melhoria de um edifício como um todo, um condomínio. Então, por que isso tem a ver com a compra coletiva? Porque aquilo que você vai gastar, um condomínio gasta, cada condomínio paga um pouquinho, e você com aquela verba total, você consegue melhorar um condomínio. Tudo aquilo que você investir no seu condomínio, você vai ter benefícios. Desde que você tenha uma boa gestão, os resultados são incríveis. Seja uma infraestrutura que você faça no prédio, seja uma reforma de fachada, seja uma varanda que você coloca na fachada e aumenta a área do seu apartamento, seja uma sauna, uma hidromassagem, um espaço gourmet, uma piscina, tudo aquilo que você investir, você vai ter muito benefício na valorização do seu imóvel. A gente tem que lembrar aqui que o Rio de Janeiro tem algumas particularidades na arquitetura e na avaliação imobiliária. Eu acho que eu falo muito em avaliação imobiliária porque toda a minha visão de arquitetura, ela é um pouco também econômica. As minhas obras têm que ficar agradáveis, mas as minhas obras têm que fechar a conta no final. Então, eu tenho um pouco essa visão comercial. A arquitetura no Rio de Janeiro, que eu vinha dizendo, ela é um pouco diferente. Então, por conta da insegurança, as pessoas ficam muito dentro dos seus condomínios. Por conta da insegurança, as casas têm muros altos. Então, toda essa parte social, digamos assim, da cidade, ela impacta a arquitetura que se faz no Rio de Janeiro. Eu diria que as tendências do retrofit, indo para a sua pergunta, as tendências do retrofit são de você modernizar uma idade aparente de um prédio, você agregar funcionalidades que não existiam nesse condomínio e coisas da modernidade, que você até hoje são raríssimas, mas carro elétrico. Você compra um carro elétrico, mas aonde você vai carregar o seu carro elétrico?
Então agora eu estou estudando como é que eu implanto uma central elétrica num prédio velho, num prédio antigo, uma central em que eu possa carregar o meu carro, mas eu pagar a conta elétrica, a conta de energia, e não o condomínio pagar. Eu quero carregar minha bike elétrica no meu prédio, tem discussão sobre isso, porque tem vizinho que não gosta que o outro vizinho carregue na tomada do condomínio. Então eu pretendo fazer uma central em que cada apartamento vai ter uma senha e você entra com a senha e você vai estar pagando essa conta. Mas a grande tendência que eu diria no Rio de Janeiro do retrofit, eu acho que é a questão da varanda, né? A varanda, houve uma mudança na legislação na década passada, uns 7, 8 anos atrás, que permite que se construa a varanda sem contar na ATE. ATE é área total edificável. Então você tem uma restrição do que você pode construir naquele terreno, mas se você construir varanda, você não está descontando a área dessa ATE. Então, se você pode construir 500 metros, você constrói 500 metros e mais as varandas. Tudo isso que eu estou falando aqui nesse exato momento pode ser impactado por um novo plano diretor que foi assim, muito recente, nos últimos meses foi aprovado, e que vai ter um impacto grande na forma de se construir aqui no Rio de Janeiro. Mas hoje, antes do plano diretor, eu diria que o que mais impacta e caracteriza a arquitetura de construção de novos prédios no Rio de Janeiro é a questão da varanda. Tem um caso emblemático de um prédio em que metade da área do apartamento é varanda. Ele tem uma sala, um quarto, e na varanda você tem a cozinha, na varanda você tem um outro quarto. É impressionante como a varanda adquiriu importância. Seguindo o gancho da varanda, como é que o retrofit pode otimizar as varandas hoje em dia? Você pode fazer varanda num prédio novo, e todos os prédios que estão sendo construídos são com varanda no Rio de Janeiro, virtualmente todos. Ou você pode implantar uma varanda num prédio que já existe. E a valorização que essa varanda proporciona, ela tem duas componentes. Eu vou dar um exemplo assim, um apartamento na orla do Leblon ou Ipanema, você ali tem um valor de metro quadrado de 40, 50 mil reais. Então, se você constrói uma varanda e você aumenta 20 metros, você de cara já ganhou 20 metros em que cada um vale 50 mil. Estamos falando de 20 vezes 50 mil, é R$1 milhão. Mas não é só isso. Se um apartamento sem varanda pode valer 40 mil metros quadrados e um com varanda pode valer 50 mil metros quadrados, então cada metro quadrado sai do 40 e vai para o 50. E se esse apartamento tem 250 metros e aumentou de 40 para 50, ele aumentou 10 mil vezes 250 metros. Estamos falando de 2,5 milhões. Então, esses números são surreais, eles são superlativos. Eu estou falando de 2,5 milhões mais R$1 milhão por conta do acréscimo de área. Então você tem duas valorizações que se somam. E o resultado disso é que para eu fazer a varanda de um prédio inteiro, custa menos do que a valorização de cada apartamento. Então, por exemplo, estou falando de um apartamento, por exemplo, um prédio de 5 andares, na orla de Ipanema e Leblon, o custo de fazer a varanda do prédio todo pode ser menor do que a valorização de um apartamento. Então, comercialmente, eu tenho duas maneiras de implantar isso. Eu posso chegar para o síndico, senhor síndico, se eu gostaria de fazer uma varanda, eu trago uma empresa para fazer a varanda. Vai custar não sei quanto, vocês vão dividir esse custo. Ou eu posso fazer diferente. Eu estou interessado em comprar um apartamento nesse prédio, eu vou lá e falo, senhor síndico, eu quero doar a varanda para vocês. Em troca da doação dessa varanda, que eu vou construir com meus recursos, vou legalizar, em troca disso eu quero uma área no Play exclusiva para uso do meu apartamento, eu quero mais uma vaga de garagem que eu consigo criar dentro da garagem, eu quero fazer um rooftop no telhado e quero fazer o elevador subir até esse rooftop, mas vai sobrar uma área no terraço, eu gostaria de construir uma área de uso exclusivo para mim. Com isso eu estou dando um benefício para todos os condôminos, sem nenhum custo, sem nenhum desembolso por parte dos condôminos, ou seja, um ganha-ganha. E eu estou tendo benefício também. É uma ótima negociação, né? Porque todo mundo sai ganhando. E quando você vai desenvolver, eu tive uma experiência muito interessante em condomínios, que eu fui síndico de um prédio que tinha 5 apartamentos. E então, como só tinha 5 apartamentos, chegou um momento eles disseram, Sérgio, agora é você que vai ser síndico. Então eu fiz muita coisa. Em 10 meses, eu fiz hidrômetros individuais, troquei todas as colunas de água, eu fiz coleta de água de chuva, reuso de água para o vaso sanitário, energia fotovoltaica,
aquecimento solar, fiz um sistema de recirculação de água e eu reduzi com isso o custo do condomínio de R$ 1.600 para 620. Muito interessante, por conta de uma experiência contábil, uma experiência de construção, com uso de tecnologia. Então hoje você consegue analisar um balancete de um condomínio, saber a saúde financeira e saber onde você vai atuar. Então hoje a minha experiência é um pouco de construção, um pouco de economia condominial, um pouco de retrofit com melhorias condominiais para que eu possa ter um ganho e todo o condomínio ter ganho também. E indo para essa parte mais sustentável, o retrofit também consegue ter essas soluções sustentáveis, igual você falou sobre o reuso de água e outras soluções que você conseguiu implantar no seu condomínio, certo? Olha, Gabriela, excelente pergunta, né? Porque sim, eu tenho uma visão que eu acho que o Rio de Janeiro precisa investir nisso. Quando você fala, por exemplo, cidades inteligentes, né? Em inglês você não usa o termo sustentável, você usa cidades inteligentes. Então você tem Milão e Barcelona, são cidades conhecidas como cidades inteligentes. Eles investem muito em toda a arquitetura e construção sustentável. E o Rio de Janeiro é uma vitrine e não usa essa vitrine como deveria. Então eu tenho um projeto que eu gostaria de levar ainda para a administração do município, propondo um concurso de arquitetura sustentável, em que seriam premiadas as iniciativas, inclusive com desconto do IPTU. Isso é uma coisa que precisa ser feita no Rio de Janeiro para estimular a construção de prédios sustentáveis e a adaptação dos prédios existentes com recursos e conceitos da sustentabilidade. Tem muita coisa, como você falou, coleta de água de chuva, reuso de água, energia fotovoltaica, você pode fazer jardim vertical, você pode fazer irrigação automática. Então eu tenho um projeto lá para um prédio em Copacabana que tem um jardim vertical e esse jardim em cada andar e a uma certa hora de noite acende umas luzes, toca uma música e começa uma irrigação automática. Então a água cai de um jardim para o outro, molha um jardim, molha o outro, com uma música tocando, então se você passar na rua você vai ver. Já se torna até uma atração turística. Dá para fazer alguma coisa assim e você ter um resultado sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista de arquitetura também. Muito interessante. Espero então que você consiga tocar esse projeto aí para frente, porque realmente bem interessante mesmo. É de momento uma proposta, né, de que haja um concurso na prefeitura para iniciativas e projetos arquitetônicos sustentáveis. E finalizando esse vídeo com uma temática tão importante, tão atual, que é o retrofit, vou dar a palavra aqui para o Sérgio para ele falar um pouco sobre os projetos atuais, o que está vindo por aí. Eu acho que nesse momento eu estou direcionado a juntar essa experiência, que é um pouco economia condominial, com construção civil, com formas de viabilizar a negociação dentro de um condomínio, melhorias para o prédio inteiro e de uma forma que eu consiga continuar fazendo o que eu sempre fiz. Compra de apartamento, reforma e venda com resultado positivo para mim e para o condomínio. Então eu estou juntando oferecer varanda para um condomínio, eu custeando essa varanda em troca de algum benefício que eu possa ter e porque o resultado, a valorização que se obtém com uma varanda, ela é tão maior do que o custo e que ela justifica e viabiliza todo esse investimento que eu pretendo fazer com um resultado financeiro bem interessante. Essa é a visão e é isso que eu quero me dedicar daqui para frente. Legal, espero que dê certo os seus próximos projetos. Já vem dando certo, né? Então isso é ótimo. A gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Então é isso, até o próximo vídeo.